Olá, chicos e chicas, buenas noites. Dando prosseguimento à nossa aula, hoje a gente vai estudar o capítulo 9 e vamos falar de pronomes interrogativos e exclamativos. Vamos lá? Bom, aqui temos em nossa tela o nosso conteúdo, pronomes interrogativos e exclamativos, capítulo 9, certo? E vamos aqui entender o que é isso. Bom, primeiramente vamos ver aqui os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos e exclamativos, eles são escritos da mesma maneira que os pronomes relativos. A diferença vai se dar justamente na acentuação. Observe que todos são acentuados, certo? E outra coisa, no pronome interrogativo, vocês vão ter a interrogação, a abertura da interrogação e o fechamento dessa interrogação, ok? Isso nas interrogativas diretas e interrogativas indiretas. Aqui temos uma definição do que é pronome interrogativo. Então, ele diz assim: os pronomes interrogativos que, quem e qual equivalem a um substantivo que se refere a uma pessoa, um animal ou uma coisa e cuja identidade se desconhece e se quer determinar ou delimitar. Os pronomes interrogativos se empleiam em las orações interrogativas diretas, como eu havia dito, e indirectas. E se escreve sempre com tilde. Tilde aqui seria o acento. Isso aqui, ó, tilde. Ok? Isto aqui é tilde. Tilde, tilde e tilde. Para diferenciar-se de los relativos, que, el cual e quien. ¿Vale? Volviendo. Olvidé de apresentar ejemplos. Por ejemplo, ¿quién es esta chica? ¿Qué hace? ¿En qué piensa? Qual é a língua oficial de seu país? Então, o que ele disse aqui foi que os pronomes interrogativos, né, existem mais pronomes interrogativos que a gente viu lá, estes em específico, que, quem, qual, vão estar se referindo a uma pessoa. Geralmente a uma pessoa, um objeto e a uma coisa. O que e o qual especificamente para objetos, e o quem mais específico para pessoa ou animal. Ok? O quem, que e qual. Os pronomes interrogativos quem, que e qual permitem identificar um elemento, já seja de maneira absoluta ou delimitando sua identidade a partir de uma seleção de elementos do mesmo tipo. Se comportam de maneira diferente e cumprem funções distintas. Por exemplo, alguns pronombres podem cumprir a função de sujeito, e aí sempre vai estar relacionado a uma pessoa ou a um objeto. Por exemplo, quem é esta chica? Quem são estes chicos? Que tienes en la mano? Qual é o objeto que mais te gusta? Quais são os quadernos? Também pode ter a função de complemento direto quando vem precedido por uma preposição, ok? No caso de pessoas, a quem, a quienes. Aqui estão alguns resultados. O objeto que, qual, quais, complemento indireto. Também a quem, a quienes, a que, a qual e a quais. Observe que no complemento direto só as pessoas recebem a preposição a. Os objetos não vão receber essas preposições. O complemento indireto, a quem, a quienes, a que, a qual e a quais, tanto o objeto quanto a pessoa vão receber essas preposições. Aqui eu trago alguns usos de cada um. Então, eu tenho quem, que só se pode usar-se para referir-se a pessoas, pode emplear-se em singular, então vocês vão ter o quem, ou em plural, quienes, para identificar a uma ou várias pessoas respectivamente. Quem, em português a gente não tem o quem e o quens, ok? Porém, em espanhol se utiliza as duas formas, concordando aí
com o número do substantivo. Por exemplo, quem é essa chica? Essa chica é minha melhor amiga. Quem equivale aí a minha melhor amiga. O que é invariável, ou seja, não tem mudança de gênero nem de número. Que sempre será que. É decir, não distingue gênero nem número. Nunca pode referir-se a uma pessoa. Muito importante isso. Nunca se utiliza para pessoa. Se for pessoa, sempre o quê? Pergunta por algo que se desconhece completamente. De que estás falando? Então, quando você desconhece um determinado assunto, você utiliza o pronome interrogativo que, acentuado. Que hace ella? Por exemplo, o qual pode usar-se em singular ou em plural. Nós vamos a ter qual, quales. Em uma oração interrogativa, permite identificar um elemento, persona, animal ou coisa. Entre outros de sua mesma classe. Por exemplo, qual é a língua oficial de seu país? Aqui estamos falando de um substantivo, né? No caso, a língua, ok? Então, estamos falando de um assunto. E aí, eu posso tranquilamente, que entra aqui no caso de coisa. Poderia ser persona. Qual é a pessoa que mais te gusta na classe? ¿Cuál de aquellos chicos más te encanta? ¿Cuál de aquelas chicas más te encanta? Então, aqui eu posso. ¿Cuál es tu animal preferido? ¿Cuál de los dos leones es lo que has entendido como, que has visto como lo más bonito? ¿Cuál seria? Então, poderia ser este. Então, qual é o leão mais bonito? Qual é de los dois? E aqui eu trago agora os pronomes exclamativos. Como o próprio nome diz, eles vão ter exclamação no início e no final. No início de cabeça para baixo e no final normal. Quais são esses exclamativos? Que, quem ou quienes, o como, quanto, quanta, quantos, quantas. Ok? Os pronomes exclamativos nos permitem expressar emoções, sentimentos e reações utilizando as mesmas palavras que para os pronomes interrogativos. Ou seja, observe que no interrogativo nós tínhamos também esse, porém, o que vai mudar aqui é o sinal gráfico, certo? De exclamação, que o outro era interrogação, e a função que cada um vai assumir dentro da oração, ok? Por exemplo, neste caso aqui, dos pronomes exclamativos, eles vão nos permitir expressar emoções, sentimentos e reações. Beleza? Pero agregando os signos de exclamação ao princípio e ao final da oração. Por exemplo, como pudo caminhar tanto esse homem? Que mala suerte tem esse tio. Tio aqui é esse rapaz. Então, que má sorte tem esse rapaz? Qual coche? Se em ele nem sequer sabe conduzir. Mira quanto custa um destes aparatos de lavar os pratos. Olha quanto custa um desses aparelhos de lavar prato. Certo? Algumas curiosidades eu trouxe aqui para vocês sobre os sinais de interrogação e exclamação que sempre me perguntam em sala de aula, durante as aulas. E aí eu fiz essa pesquisa e trouxe para vocês. Diz assim, em espanhol, não contamos com uma estrutura que indica o que sigue es una pregunta o una exclamación. Así que necesitamos ambos signos para que ayuden al lector a entonar la frase de manera adequada desde el principio, dándole con isso un significado u otro. Em inglês ou alemão, por exemplo, se inverte a estrutura da frase. Em inglês, como ele disse aqui, né, o alemão, quando você quer fazer uma interrogativa ou uma exclamativa, você inverte a ordem dos elementos, sujeito, verbo, predicado. Já em espanhol, não. Em espanhol, eles criaram esse artifício de iniciar a frase já com sinal e terminar também com sinal, já para dar essa ideia, né, de que desde o princípio ali já é uma pergunta ou uma exclamação, para que não reste dúvida lá na frente enquanto você estiver lendo.
En español, ambas frases serían iguales y se entonarían de la misma manera si no fuese por los signos de interrogación. Entonces, si no tuviese o sinal de interrogação, essas duas frases poderiam ser ditas da mesma maneira. Tienes gato? Tienes gato? Tienes gato? Ou seja, excluindo-se isso aqui. Claro que agora se eu digo tienes gato, é uma afirmação. Tienes gato? Uma pergunta. Mas se não tivesse isso, essas frases seriam ditas da mesma maneira. Antiguamente, os textos eram muito diferentes a los de agora, já que estes eram basicamente aglomerações de letras e palavras de forma consecutiva e compacta, carentes de pontuação. Esto hacía que sua leitura fosse muito difícil, sendo necessária sua recitação em voz alta para marcar o tom de cada frase. É como a gente faz em português. Às vezes a gente está lendo ali o texto, que é um aglomerado de palavras, né? Se não tem nenhuma pontuação, a gente lê, e só no final é que a gente vai se dar conta de que ali era uma pergunta ou uma exclamação, e aí sim a gente retorna à frase, e aí lê o texto novamente para poder entender que ali, que o seu interlocutor entenda que ali era uma pergunta, certo? Então, em espanhol, preferiu-se utilizar desta forma para marcar a interrogação ou exclamação. E agora, dentro do conteúdo de vocês também vão encontrar os advérbios. O que são advérbios? Lembramos, advérbios são palavras invariáveis, certo? Que modificam o verbo, o adjetivo e o próprio advérbio, certo? Por exemplo, quando eu digo Juan camina deprisa, eu tenho aí o advérbio deprisa modificando o verbo caminhar, o modo, né? O modo como ele caminha, depressa. Quando eu digo que Juan é um chico muito bonito, eu tenho aí o advérbio muy modificando o adjetivo bonito, muy bonito. Então, isso é um advérbio. Lembrando outra coisa, os advérbios, eles são divididos em subclasses, certo? Só que dentro dessa subclasse, por exemplo, a gente tem advérbio de afirmação, de negação, de tempo, de modo, de dúvida, e a gente vai se deter a um específico, que são os advérbios de lugar, certo? Então, o que são advérbios de lugar? São aqueles que permitem estabelecer o lugar onde se realiza a ação. Então, por exemplo, eu tenho aqui abaixo e debaixo. Abaixo, arriba, em cima. A parte. Tem até uma expressão bem legal que dizia assim: arriba, arriba, abaixo. Ao centro, adentro. É uma expressão espanhola muito conhecida aqui no Brasil, quando as pessoas que bebem arriba, para cima, para baixo, para o centro, para dentro, né? Para indicar aí que o que o sujeito está praticando, o tipo de ação que o sujeito está praticando. Então, aqui eu tenho a parte, que significa a distância, aí, ali, allá, que significa a mesma coisa, ali ou lá. Aqui, acá, que pode ser aqui, aqui perto, o cá. Alrededor, ao redor. Adelante, adiante. Cerca, perto, próximo. Delante, diante. Detrás, atrás. Dentro, dentro. Fuera, fuera. Fora ou afora. Lejos, longe ou distante. E aqui ele chama atenção para o aqui, aí e ali. Aqui, lugar onde se encontra uma pessoa que fala. Aí, designa o lugar mais próximo que ali. Ali, distante da pessoa que fala, certo? Aqui, próximo. Aí, mais ou menos próximo. E ali, distante, ok? Sigamos. Aqui também, neste capítulo, também a gente tem o vocabulário de los muebles de la casa. E aí a gente vai ver agora. El salão. Que móveis encontramos en el salão? Por exemplo, en el número 1 tenemos el sofá. Número 2, la mesa. Número 3, a alfombra, que aqui é um tapete. Número 4, estanteria, estante. Número 5, televisão. Número 6, cojín.
Corrinha é uma almofada. Número 7. Butaca ou silhão. Butaca ou silhão. Aqui nós temos uma poltrona. Lámpara, número 8. Lámpara. Cortina, número 9. La cortina, a cortina. E chimenea, número 10. Chimenea. ¿Vale? Más adelante vamos a ver el dormitorio, también llamado de departamento. Por ejemplo, en el 1 tenemos la cama, 2, armario, 3, cómoda, 4, mesita de noche, que é um criado mudo, 5, sábana, que é o lençol, ok? Qualquer tipo de lençol é chamado de sábana. Encontrei isso na web. 6, manta, uma manta. 7, almohada. 8, colchão, então, colchão. E 9, el espejo. Próximo, el baño. 1, pila. 2, retrete, inodoro. 2, retrete ou inodoro. Em alguns lugares se chama de váter. Váter, com V, com V. Número 3, mampara. Número 3, mampara. Mampara, isso aqui, ó, é o box. Ok? Esto é uma mampara. Banheira. 5, espejo. 6, toalla ou toacha. 7, grifo, que é uma torneira. E 7 também chamada de canilha, que também é uma torneira, cano, canilha, cano. La cocina. La cocina temos 1, nevera. La nevera é uma geladeira, não se quedou muito bem aqui o dibujo. 2, cocina. Então, em la cocina temos uma cocina, ou seja, um fogão. Mesa 3. 4, banquilho, é uma banqueta. 5, armário. 6, silla, cadeira. ¿Vale? Y ahora vamos a los ejercicios. Ejercicios conceptuales. Usa los pronombres interrogativos adecuados. Letra A. Libros hay en la estantería. ¿Cuántos libros hay en la estantería? Letra B. ¿Están las sillas del comedor? ¿Dónde están las sillas del comedor? Letra C. Son los personajes de la película. ¿Quiénes son los personajes de la película? También podría ser cuántos son los personajes de la película. ¿Cuántos son los personajes del filme? ¿Quién son los personajes del filme? Letra D. ¿Por qué no prendieron la televisión? Está aquí el por qué. ¿Por qué tenemos aquí el qué? ¿Vale? Entonces puede. Ou preposição mais pronome interrogativo que, formando aí o nosso porquê. Letra E. Este grifo. De onde é este grifo? De onde é essa torneira? Letra F. Como arreglaste a videoconsola? Como é que você consertou o videocassete? Letra G. Que hiciste com a cômoda? O que fizeste com a cômoda? 3. Acentúa los pronombres interrogativos. Los chicos no saben qué van a hacer. Olha aquí, pronombre interrogativo. Que. No sé cómo voy al aeropuerto. Aeropuerto. ¿Cómo? Ele não sabe como cobrarle. Como novamente. Observe que aqui não tem os sinais de interrogação, porém aqui, ó, as 3 primeiras frases são interrogativas indiretas e vale sim para interrogativas indiretas. Lembre-se que o sinal de interrogação ele recai sobre as interrogativas diretas e as interrogativas indiretas. Letra D.
¿Cuál de ellos es el estudiante de medicina? ¿Cuál? ¿Vale? Tenemos aí. E por que estás fatal? Por que você está tão mal? Então, aqui no que? Então, por que estás fatal? A próxima atividade é a atividade que fala sobre os objetos, os móveis de uma casa. Então, a gente vai ver aqui. Na primeira imagem, nós temos uma almofada. A almofada aqui a gente não falou, acho lá, né? Eu ia dizer corrim, mas não é, parece, né? Almofada é travesseiro, ok? Cocina, fregadeiro, que é uma pia, também pode ser chamada de pila. La pila ou el fregadeiro. É mais utilizado o fregadeiro. Pila é mais na Argentina. Alfombra, sábana, que é o lençol. Agora sim, corrim, nevera, retrete, butaca, que é a poltrona, e mampara, la mampara, ¿vale? Y chicos, nos quedamos por aquí. Hasta la próxima clase. Chao. Nos vemos na próxima classe. Capítulo 10. Façam todas as atividades restantes dos exercícios conceituais, dos exercícios contextualizados, e dos exercícios de aprofundamento. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.